Coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Pai, no nome de Jesus, venha sobre cada um de nós com espírito de revelação. Em nome de Jesus, trazendo sobre essa casa o querer e o realizar do Teu Espírito. Desperta em nós, Senhor, o entendimento. Desperta em nós clareza. Traz sobre nós, Pai, revelações verdadeiras da Tua palavra, do Teu Espírito, e tira, Deus, todos os dardos, todas as setas ou todo pensamento natural que se opõe às coisas poderosas, Senhor Jesus, do Teu Espírito Santo. Ajuda essa igreja, essa casa, essa liderança a continuar mais alto, mais fundo, mais profundo nas coisas do Senhor, nos livrando de todo o mal, cuidando do pão de cada dia, Senhor, e fazendo Sua vontade aqui em São Paulo como é no céu, em nome de Jesus. Amém. Quem tá amém diz feliz. Saudade de vocês, gente, tudo bem? Felizes? Aleluia, que bom estar aqui. Igreja linda, maravilhosa. Cada vez que a gente vem, mais gente bonita, mais gente cheia do Espírito Santo. Jesus está fazendo algo maravilhoso mesmo nessa casa. Vocês já agradeceram o Senhor pelo seu pastor Brisa, pela sua pastora Larissa? Já agradeceram? Pelos seus líderes, pelos pastores, pelos anfitriões, pelos dois ou mais, pelos líderes de ministérios, pelos líderes do Kids, por cada pessoa que trabalha aqui, pela galera da mídia que está nos enviando para outras nações, para outras cidades. Você já agradeceu a Deus que enquanto você está sentadinho aí, tem alguém servindo nesse culto? Você já louvou a Deus pela vida desses irmãos? Quando você tiver a oportunidade, dá um abraço neles. Quando você tiver a oportunidade, semeia algo, agradeça a Deus, porque a Bíblia diz assim, Gálatas 6,6: aqueles que estão sendo instruídos na palavra devem partilhar todas as coisas boas com aqueles que lhe instruem na palavra. Ou seja, isso é honra. Esses dias, eu não sei se vocês perceberam, mas eu roubei a pastora de vocês rapidinho e foi bem simples o convite. Falei: oi lá, tudo bem? Um dia Deus me usou poderosamente na sua vida. Será que você pode vir aqui nos Estados Unidos rapidinho pagar essa conta? Ela: como assim? Falei: você precisa repartir todas as coisas boas com aqueles que instruíram você na palavra. Falei: nós estamos precisando da sua ajuda. Vem aqui nos ajudar. Vem ajudar a gente num momento, passar uma semana aqui, ministrar nosso coração. E ela foi rapidinho. E de verdade, é uma alegria isso, porque eu sei que ela imaginou no passado que nós ajudaríamos ela, mas talvez ela não tinha imaginado que em algum momento esse jogo ia virar, que ela ia nos ajudar. E assim, como nos primeiros 5 minutos do culto hoje, a Bruna quebrando tudo aqui na oração, eu já comecei a chorar. Falei: eu só queria parar de usar droga. Eu só queria o casamento restaurado. Só isso. E não queria mais nada do que aconteceu. Não pedi. Abracei a Radassa, comecei a chorar. Falei: Rad, você não estava no meu plano, porque eu nem tinha mais plano. Você não estava no meu sonho, porque eu não tinha mais sonho. Abracei o Mumu, menorzinho. Falei: cara, se não é Jesus, você nem existia. Dele: o que, pai? Falei: nada. Tá de boa, velho. Você já parou para pensar nisso? Talvez você entrou aqui hoje e você ainda não está conseguindo sonhar. Ou até tá. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios, né? Que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, do que oramos, do que podemos imaginar. Então, eu sei que você é um paulistano já, mesmo que você não nasceu aqui, mas você está morando aqui e já virou. Então se tem uma coisa que você é gentil. Ainda que não seja tão profundo às vezes os nossos relacionamentos, mas vai acontecer. Mas o que é comum em São Paulo é que as pessoas são gentis. Você poderia falar para o seu vizinho agora: talvez você não imagine o tamanho do propósito de Deus na sua vida. Eu tenho uma ótima notícia essa noite para a cidade de São Paulo, para você. E, gente, eu pedi para vir aqui, você não tem noção. Era meu único domingo livre. Aí tinha uma disputinha interna: Lê, vem aqui, vem aqui. E na verdade nós queríamos estar com a nossa família, né? Meus filhos com
os filhos do Lucas, meu irmão, com os filhos da Larissa, minha irmã. E aí eu falei, Brisa, tem um pregador da hora pra você levar aí domingo, cara. Falei igual o Taubaté, armei pra você, um pregador massa. Quem, cara? Eu falei, eu. Ele, pode vir. Deu uma desanimada, assim. Ele ficou imaginando alguém que era poderoso mesmo, mas assim, não tem tu, vai tu mesmo, Brisa. Meus amigos, o tema da minha mensagem é trono vazio e túmulo ocupado. Pensa nessa frase. Trono vazio e túmulo ocupado. É uma frase tensa. É uma frase que não deveria se cumprir na vida de ninguém que está aqui. Você podia até mudar a parte do trono. Empresa vazia e túmulo ocupado. Gerência vazia e túmulo ocupado. Paternidade vazia e túmulo ocupado. Família vazia. Eu estava lendo as escrituras hoje de manhã. Eu estava tentando. Gente, eu nunca domingo tô de boa. Hoje eu ia assistir Fórmula 1, que eu amo. Jesus veio muito mais gostoso que a Fórmula 1. Nem consegui ver nada. Eu fiquei chorando essa manhã. Essa palavra primeiro ministrou meu coração, foi alimento vivo para mim. E eu estou com muita alegria de partilhar isso com você, porque eu creio que às vezes nós pregadores temos uma boa mensagem sem que ela nos afete. Mas as melhores mensagens que a gente pode pregar é aquela que nos arrebentou primeiro, amém, gente? Eu estou queimando, cara. Maurício, eu fui no Flame, estou queimando. Você já viu esse meme? Se você não viu, você precisa ouvir. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, ó que ano ruim, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá e diga para São Paulo. Aleluia. Gente, muitas das grandes missões, muitos dos grandes ministérios, muito dos chamados nasceram de uma crise tenebrosa, um momento traumático, uma história sem igual, sim ou não? Pelo menos a maior parte dos grandes ministérios que eu conheço começaram como o de Joyce Meyer, sendo abusado pelo pai. Ou começou num nível de escassez. Ou um homem que virou muito próspero, ele experimentou a pobreza, a miséria. Você sabe que a neurociência, ela explica que uma forma de mudar de mente rapidamente é passar por um momento traumático. Você cria um novo caminho neural, uma nova forma de pensar. Isaías 6 começa com uma das frases mais pesadas da história de Judá, e uma das mais terríveis da Bíblia até. No ano em que morreu o rei Uzias. Talvez você não saiba quem era rei Uzias, não faz muito sentido para você, eu vou tentar te dar uma ideia de contexto antes. Mas esse homem era um rei muito poderoso, maravilhoso. Governou por 52 anos Judá.
E sobre o seu comando a nação viveu uma era de ouro, uma era maravilhosa de estabilidade política, enriquecimento econômico, segurança militar. Vamos lá, gente, quem nunca votou pensando nisso? Toda vez que você foi votar consciente, você queria o quê? São Paulo próspero, São Paulo rico, São Paulo seguro, São Paulo em crescimento. Quando você votou para presidente, você pensou na mesma coisa, independente do viés. Independente se fizeram a sua cabeça para um lado ou para o outro, você desejou o melhor para o seu país. Mas de repente o grande estrategista Uzias agora estava morto. E a forma trágica da morte dele foi que antes da morte veio um isolamento porque ele morreu de lepra. Então você imagina, não é só uma morte do nada de um grande homem que ficou mais de 50 anos liderando uma nação. Ele é tirado do meio do povo e vai morrendo aos poucos e de repente, pum, no ano em que ele morre. É assim que Isaías começa o capítulo 6. Você podia falar que era o ano de uma catástrofe. O ano que você foi na Bolsa de Valores, colocou todo o seu dinheiro e veio o Joesley Day e acabou com o circuit break, caiu, a bolsa foi para lá no zero. Ou o dia do lockdown, que a Bolsa de Valores, eu vi esse dia, né? A bolsa caiu assim. Pensa comigo. Isaías está falando que neste dia que ele entrou na presença de Deus e viu Deus. Vamos lá, gente. Quantas pessoas não conseguem ver Deus porque a vida está boa? Quantas pessoas não conseguem ver Deus porque, poxa, estou trabalhando pra caramba, pastor, não dá para ir no 2 ou mais e não consigo vir no culto. Então a vida está boa. Porque quando a vida está ruim, você não pensa em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Vamos lá, sim ou não, gente? É quando o dia mal chega. Olha que loucura. E deixa eu piorar um pouquinho mais. Quem esse rei era na vida de Isaías? Lá em Isaías 1, verso 1, diz que Isaías é filho de Amós. Segundo a tradução judaica, Talmud, esse Amós era irmão de Amazias. E o rei Uzias era filho de Amazias. Ou seja, era primo de Isaías. Então não morre só um rei extraordinário da sua nação, morre seu primo mais forte. Então Isaías não era só um profeta que a gente conhece, cristológico hoje. Ele era um cara estudado. Ele era um cara extraordinário. Ele é um Faria Limer que morava em Alphaville. E ele foi preparado para governar desde pequeno. Ele foi preparado para estar perto dos homens de governo. Era poético, era profético, era erudito, era acadêmico. Só que de repente, muito tempo dentro do palácio, morre o número 1 do comando. Ou seja, poderia ser traduzido: no ano em que a casa caiu, eu vi o alto e sublime trono do Senhor. Poderia ser 2020, sim ou não? No ano do lockdown, eu perdi alguns amigos extraordinários, de forma inacreditável. Alguns amigos de 30 e poucos anos. Louvado seja Deus que trouxe alguns velhinhos que tiveram Covid e voltaram da morte. Louvado seja Deus pela vida deles. Mas quantos jovens foram ceifados? Você lembra de um mestre das escrituras da nossa nação chamado Drummond? Cara, esse cara queimava com Jesus. Ele morreu no Covid. Muitas pessoas morreram. A gente já até esqueceu o perreio que foi passar pela pandemia. Então o ano que Uzias morreu, para mim, é 2020. Não teve um ano pior desde que eu existo, de 1979. Eu nunca vi um ano pior. Foi um ano que a minha esposa teve câncer, foi um ano que explodiu o intestino dela, foi um ano que ela foi pro médico, bem no dia do lockdown, e precisou de desfibrilador para voltar o coração dela bater. Então, para mim, 2020 foi Pro Max. 2020 foi ruim para todo mundo, para nós foi um pouquinho mais ruim.
Aleluia. Deus é o Deus do dia bom e Deus também é Deus do dia mal, sim ou não? Agora, o argumento da tradição judaica é que Isaías era primo dele, mas o argumento de muitos teólogos da Bíblia é que não deve ser. Porque se não estaria escrito em Crônicas, 1ª, 2ª Crônicas ou 1ª e 2ª Reis, porque esses 4 livros, eles fizeram questão de marcar muitos detalhes de famílias reais. Então, se não tem isso lá, alguém diz, não era primo nada. E eu não estou nem aí se era ou não era. Eu só quero complicar mais a história, porque tudo que está ruim pode ficar complicado. E infelizmente na nossa geração a gente não é treinado para isso, porque o Jesus dos crentes hoje em dia é muito lindo. É muito fofo, não tem nada feio acontecendo. Só ouvimos profetiza, profetiza, profetiza e ninguém sabe o que fazer no dia mau, no dia difícil. Você não está preparado. As pregações não nos treinam para esse dia. Mas tem mais um argumento que me faz voltar a acreditar que Isaías era assim, primo, e eu não estou nem aí, eu acredito. Azar de quem não acredita. Mas tem gente que fala que Isaías era o Shakespeare dos profetas. Os escritos originais hebraicos desse livro é tão poderoso ou mais do que os escritos de Lucas do Novo Testamento, que era de grego koiné. Ou seja, existia uma maestria na escrita daquele cara, entendimento de geopolítica, entendimento econômico, entendimento militar, sem contar que é o maior livro escatológico, cristológico da Bíblia inteira. O que se sabe sobre Jesus lá no Antigo Testamento era o tal do Isaías que derramou sobre nós. Gente, olha que louco. Às vezes Deus te treina muito, você está pensando que você vai para uma carreira, você sai de Harvard, você sai da USP, você está todo preparado para ser aquela pessoa mais extraordinária. Jesus vai lá e te saca do meio que você imaginou que ia viver e te leva para um meio que você nunca pensou. Vamos lá, alguém, gente. Te torna um ser humano profético. Você era até poético, mas de repente a sua alegria, a felicidade de estar no meio dos caras bambambam se torna uma palavra que corrói o seu coração. E você passa a dizer, depois desse rei, para todos os outros reis, que virá um dia um rei e seu reino nunca mais terá fim. Isaías passa a andar em várias mesas e vários lugares só denunciando. Andou nu mais de 2 anos para profetizar um momento do povo de Deus. Pensa num cara extraordinariamente doido. Ele estaria em todos os podcasts desse exato momento. Teria ido no Jô, de frente com Gabi. Todo mundo teria sentado algum dia com Isaías, porque o cara era extraordinário em tudo. Eu creio que São Paulo é uma cidade extraordinária em tudo. Eu creio que Deus chamou você, ainda que não tenha nascido aqui, mas se você veio parar em São Paulo, Deus está te treinando para a missão mais corporativa do mundo. Não existe uma cidade mais fantástica que São Paulo, desculpa, cara. E eu não estou carente de cidade, eu moro em Orlando. Melhor cidade do Brasil. O Brasil que deu certo é lá. Deu muito certo, você não tem noção. Mas São Paulo, cara, é uma plataforma de lançamento, é um lugar de treinamento, é um lugar onde Deus equipa pessoas para lançá-las nas nações da terra. Talvez você não tenha pensado nisso, mas Deus está falando com você hoje. Você pensa que sua vida toda vai ser aqui. Deus está te preparando para coisas ainda maiores. Você está no lugar certo, na hora certa, com o povo certo, recebendo o conhecimento certo do único Deus Todo-Poderoso. Então o hebraico usado nesse livro era mais sofisticado, poético, erudito de todos do Antigo Testamento, evidenciando uma educação de altíssimo nível, ou seja, ele era primo do rei e eu não estou nem aí. Só podia ser, não é possível. Agora, gente, olha o contexto da morte. Morreu a nação que ele liderava, estava na mira da Síria. Uma máquina brutal de tomar territórios, o exército mais violento daquele momento. Então a nação sente pânico e orfandade. Vamos lá, gente. A gente já viu o Brasil queimando pela política, daqui a pouco a gente viu um Brasil com cara de órfão.
Nem teve picanha, nem teve mortadela, nem teve tiroteio, nem teve revólver, não teve nada. Para lá do que você fosse, não teve. Uns queriam pão com mortadela, outros queriam revólver. Ninguém tem nada. Só sobrou Jesus para nós, sim ou não, gente? Não estou nem aí se é de esquerda ou de direita. Só não aconteceu o que ninguém queria. Não tem ninguém feliz, meu filho. E tem gente mentindo para nós de novo, para a gente trabalhar de graça para eles esse ano. Cuidado. Você que nunca prega o evangelho fica discutindo política, cara. Ou você vai embora dessa igreja, ou você vai viver a palavra de Deus de verdade, em nome de Jesus. Não tem utopia para você, tem palavra viva de Deus para sua vida. Isaías, ele era primo, estava de luto, triste porque perdeu o primo. Está vendo a falência da própria dinastia. Lembra que Deus lá atrás fala para Davi: nunca vai faltar ninguém de você no trono. Agora Isaías coça a cabeça e fala: Deus, duvido que vai sobrar trono para alguém. Não vai sobrar mais nada, porque agora, olha só, o primo morreu, eu não levo jeito para esse negócio. Ele está vendo a coisa dar errado. Quantas vezes nós estamos numa boa igreja, num bom ministério, ou fazemos parte de uma boa família, ou temos parte de um bom plano, e a gente vê as coisas começar a ser desmanteladas. A gente vê numa fração de segundos uma família começar a ruir. Vamos lá, gente, já aconteceu com você ou não? Já aconteceu coisas comigo que em meia hora quase que ia destruir tudo. Quase que ia acabar família, casamento, dinheiro, ministério, tudo de uma vez. Peraí, cara, não é demônio se levantando, é o próprio Beuzebu que veio em pessoa aqui apertar a campainha de casa. Você nunca pensou nisso? Eu acho que a besta, o falso profeta, a antiga serpente, a trindade do mal está aqui em casa. Não é possível. Não dá para chamar o pastor para orar. Chama o time inteiro de pastores da Poema. Mais de 140 pastores. Todo mundo dobra o joelho e jejua, porque senão eu vou morrer. Gente, eu já passei esse dia. Agora, se ele não era primo, só brilhante, mente, erudita, não servia para mais nada. Se ele não era primo, ele viu o colapso e a grande referência de liderança que Deus levantou desaparecer. Então sua base de confiança ruiu. De qualquer jeito. Repete comigo: de qualquer jeito. Isaías estava lascado. O que ele decidiu fazer? Foi em algum boteco beber? Não. Foi ver algum jogo. Brasil e Marrocos? Não. Gente, sabe o que Isaías viu? Um trono vazio e um túmulo ocupado. Foi isso que Isaías viu. Irmão, quem é a pessoa mais poderosa que você lembra vem no seu coração agora? Humano. Seu pai? Seu pastor? Sua mãe? E se ele morresse agora? Quem são as pessoas que te ajudam, que chega se você precisa, agora? Quem são as pessoas que você falaria: cara, se essa pessoa morresse agora, eu acho que eu morria também? Isaías passou por isso. É desse dia que eu estou falando. É o dia que não tem ninguém no trono. Quase que o Cazuza vira profeta nesse dia. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. E ideologia eu quero uma para viver. Repete comigo: mas Isaías foi buscar a Deus. E o que ele viu assim que ele foi buscar? Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. No dia que o trono mais poderoso da terra derreteu, ele orou e viu o Senhor. Vamos lá, São Paulo. Você só precisa ver o Senhor no dia mau, no dia mais difícil da sua vida. Você tem que ver quem continua reinando no trono, porque se você vê isso, o seu coração não vai entrar em pânico. Pelo contrário, agora vai entrar todo o seu ser. Sua mente entrou em pânico? Não, eu tenho uma boa notícia. Todo o seu ser vai entrar em pânico se você vê a glória de Deus no dia mau. Não é só a mente. Você fala: caraca, eu pensei que a nação ia acabar, mas agora que eu vejo a Deus, eu estou vendo que o mundo todo está lascado. Ou é Deus ou é nada. Vamos lá, São Paulo, me ajuda a pregar.
Eu estou queimando desde manhã. No pior dia da história de Isaías, galera, aconteceu o encontro mais poderoso da sua vida. Vamos lá, tem algum Isaías aqui me ouvindo? Ei, no dia do meu aniversário de 20 anos de idade, eu só queria parar de usar droga. E eu tentei o suicídio 3 vezes. No dia 19 de agosto de 1999, eu tentei me matar 3 vezes. Sabe por quê? Porque quem estava ao meu redor não me suportava mais. Não existia ninguém no trono para me ajudar. Só existia para mim um trono vazio e um túmulo que ia ser ocupado por mim mesmo. Era isso que eu estava vivendo com 20 anos. Agora, como que você pode explicar? Eu vou fazer 27 anos de ministério. Eu não me acho a pessoa que mais queima no mundo. Mas vira e mexe eu encontro alguém que fala: Lê, pô, uns 10 anos atrás eu parei de te ver, cara. Eu fui ver você esses dias. Cara, você está queimando, eu preciso voltar para isso. Talvez você não queima porque você está fingindo que não tem um trono vazio. E está fingindo que não tem um túmulo ocupado. Mas não há esperança, irmão. Não há esperança. Não há esperança no PT, não há esperança no PL, não há esperança no PSDB, não há esperança na seleção brasileira, desculpa aí. Não há esperança, cara. Não tem. O negócio está difícil. Para onde você olha, você fala: caraca, mano. O povo da nossa igreja de Orlando, eles falam: os caras foram embora tão bem. Não, 80% dos irmãos estão falando: meu Deus, ajuda o Trump, porque se dependendo daqui para Venezuela, o negócio está feio para o nosso visto. Para onde você olha, parece que não tem ninguém no trono. E cada vez mais túmulo sendo ocupado. Isaías 6:1 de novo. No ano em que tudo aconteceu de ruim na minha nação e para mim, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Assim que ele vê um trono vazio, ele fecha o olho e clama: vê um trono do soberano. É isso que faz alguns crentes que você conhece, de forma ilógica, tá queimando pelo Jesus agora. Nesse exato momento deve ter uma mãe crente que deve ter uns 4 filhos no PCC. Olha para ela e fala: seus filhos estão no PCC, o que a senhora pensa? Eu penso que aquele que fez promessa para mim está no trono. E muito em breve Deus vai cumprir as promessas sobre a vida dos meus filhos, no nome de Jesus. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem fama, tem gente que tem conexões, tem gente que tem uma boa vida social, mas está vivendo como alguém que só vê um trono vazio e um túmulo ocupado. Mas tem uma senhora nesse exato momento que o seu marido morreu e todos os seus filhos estão perdidos. Mas ela, como Isaías, entrou na casa do Senhor e buscou pela presença de Deus, e ela viu o Senhor num alto e sublime trono. Então pode chegar qualquer notícia, pode chegar qualquer diagnóstico, que ela crê: Deus está no comando, Ele ainda continua liderando, Ele ainda continua reinando. Eu não vou temer mal algum, eu não vou temer a morte, eu não vou temer o inferno, porque o meu Redentor vive e Ele reina. Ô, gente, a visão é uma contemplação à santidade de Deus. Isaías 6:3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Quem são esses seres que estão proclamando isso? São serafins. Eles têm olhos por dentro e por fora do corpo.
São 6 asas, com 2 cobre a perna, não interessa a sua caminhada, com 2 cobre o rosto, não interessa a sua personalidade, mas com 2 eles voam, eles são livres na presença de Deus. Não é sobre identidade ou por onde eu quero caminhar, é sobre, com toda essa liberdade, eu só desejo louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. E como eles tinham muitos olhos por dentro e por fora, o que eles conseguiam declarar? O que eles viam? Santo, santo, santo. Só que tem um monte de gente radical, tipo de freira entre nós, tipo de freira, quase que vive num pensionato dentro de casa. Eu só vivo no meu quartinho, eu só vivo no meu lugar secreto, eu só busco o meu Senhor, e nunca consegue declarar: e a terra toda está cheia da sua glória. Os serafins não conseguiam ficar somente naquela atmosfera celestial, espiritual. Eles lembravam da terra, eles lembravam da gente. E eles sabiam de uma promessa de avivamento que Joel diz: toda a terra um dia vai ser cheia da glória de Deus. Isaías, cara, desesperado, ele olha e vê aquela cena. Você entra desesperado e fica aterrorizado. Se você já experimentou o evangelho, que você chegou desesperado e não saiu aterrorizado, desculpa aí, mas não era evangelho. Não era. O evangelho, ele vai desmantelar seu coração. O evangelho vai derreter sua estrutura. O evangelho faz uma conversão. Você vira e não sabe nem para que lado que você vai agora, porque você estava indo para um lado que era o lado que o seu pé queria ir, que o seu rosto queria ver, mas com 2 asas, você está cobrindo o rosto com 2 as pernas. E agora eu só quero fluir na presença de Deus, eu só quero worship night, porque quando eu entro na presença de Deus, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Senhor sentado no alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os umbrais começaram a tremer. Vamos lá, alguém, gente, isso é muito forte. Se você tivesse experiência com Deus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Os seres celestiais contemplam a santidade de Deus e reconhecem que a sua glória vai encher a terra. Repete comigo: vai encher a terra. Enquanto a nação olhava para a maior crise da existência, a terra cheia de medo, os serafins olhavam para o trono e declaravam: a terra está cheia da glória. Enquanto as pessoas estão dando notícia para nós, cara, chega em casa cansado, liga a TV no jornal, uma notícia da desgraça atrás da outra, mais uma da desgraça atrás da outra. Entra no comercial, é bets, joguinho, tigrinho, bebida, não sei o que. Aí depois vem mais um bloco de um monte de desgraça, um monte de mentira, mais um monte de canalice acontecendo na nossa nação. E depois vem mais um comercial com mais um monte de porcaria. No final, um cara muito bonito, uma mulher muito bonita, fala assim: boa noite. Com que jeito? Que jeito? Ele jogou todo tipo de lixo por 1 hora dentro do nosso coração. Enquanto a terra está cheia de crise, os serafins contemplavam a terra cheia da glória. O único jeito de você ver a terra ser cheia da glória é se você olhar para aquele que está no trono. Se você olha para quem está no trono, você não vai ver tronos da terra, homens corruptos, mas você vai ver o homem de Nazaré sentado lá. Aleluia! Aleluia! Olha o choque de realidade. Isaías, cara, acostumado com tudo, meus amigos. Eu não sei se tem alguém tão nobre quanto Isaías aqui. Eu não sei se tem alguém que tem um primo tão fera quanto Isaías. Eu não sei se tem algum erudito, acadêmico de alto nível, poético, profético, que trabalha para os reis. Mas esse cara, quando vê a presença de Deus, ele fala: ai de mim. Esse é um sinal da presença. Ai de mim. Se você está numa discussão que alguém acusa, ai deles, cara. Deixa eles, o acusador é o diabo. Mas quando você está numa mesa da presença do Espírito Santo, é ai de mim. Não tem como você pegar o seu filho errando e também não se sentir responsável. Não tem como você ver a sua esposa errando e você também não se sentir responsável, cara. Aonde você deixa vácuo, alguém vai entrar para governar. Então assim, no final, todo mundo tem alguma responsabilidade em qualquer caos de uma casa, de uma família, de um lar.
Então a verdade da presença é que você vai dizer: ai de mim. Se a presença já te tocou nessa casa em algum momento, você confessa pecado, ninguém falou com você, você diz que não vai fazer mais, ninguém profetizou para você, a presença entra de forma suave, você vai sendo convencido que não dá mais para andar com a terra cheia de medo, mas você precisa ver uma terra cheia da glória. Sim ou não? Vamos lá, alguém, gente. Às vezes você é tocado de uma forma muito sublime. É muito forte isso, cara. Diante da pureza absoluta, a máscara de Isaías cai assim, ó. Se era primo do rei, sua nobreza vira trapo. Se era um grande escriba erudito, seu vocabulário refinado agora vira impuro. O que ele fala? Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de lábios impuros. Ele não anda com galera que fala palavrão. Ele não anda com a galera que fala besteira. Ele não é o cara que aprendeu um dialeto da quebrada, que solta um palavrão atrás do outro achando que é língua portuguesa. Não, não é essa a história dele. Então que papo é esse de ser lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios? É que a gente argumenta tanta coisa extraordinária que não faz o menor sentido no reino de Deus. A gente fala e a gente destila a sabedoria do homem. E se um dia Deus fosse doido, ele seria mais sábio do que a sabedoria do homem mais sábio. E o homem mais sábio do mundo, se tentasse alcançar Deus, num dia que tivesse mal da cabeça, ainda seria mais sábio do que esse homem. Então deixa eu te dizer uma coisa, essa é a confissão de Isaías. Coisas que eu disse até hoje, eu me arrependo, Deus. Coisas que eu negociei até hoje, Deus, eu me arrependo. Números que eu andei atrás, me arrependo. Deus, tudo que eu tentei fazer até hoje, eu me arrependo, porque a sua presença, eu vi a sua presença. Ai de mim, porque eu sou pecador, mas o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é tão santo que eu não sou nada. Deus, o que eu faço agora? Essa é a verdade da presença. Eu já vi muita gente cair na presença lá num fogo e glória, cara, que eu sempre andei com o Schubert, com o Mark. Pessoas levantaram e continuaram nos mesmos pecados, continuaram na mesma zoeira, gritaram quando viram morada lá tocando e voltaram para a mesma vida, gritaram porque tiveram um avivamento e voltaram para a mesma vida. A presença de Deus não permite você voltar para a mesma vida, ela quebra a sua vida muito mais do que o reino de Judá foi destruído, muito mais do que a morte de Uzias destruiu. A sua vida é implodida. Você fala: caraca, velho, e agora? Eu tentei me matar de manhã, cara, mas à noite eu estava no meio dos crentes e eu nunca mais saí do meio deles. E eu gastei o resto da minha vida pregando, cara. Eu vi os meus amigos ficando milionários, e eu demorei muito para conseguir $1 milhãozinho. E eu vi um monte de gente ganhando dinheiro, e eu fui me afastando daquilo e cada vez me enfiando mais em missão e obra de Deus. E por isso que eu abracei a Érica hoje e disse: eu só queria parar de usar droga, eu só queria meu casamento restaurado. Eu não pedi para voar nas nações e pregar o evangelho, eu não pedi para sair plantando igreja com um monte de missionário doido, eu não pedi para fazer parte dessa família espiritual tão maravilhosa chamada Poema. Minha mente não conseguia imaginar isso, cara. A única coisa que eu vi é o Senhor no alto sublime trono. No dia da minha morte, eu vi Jesus falar: Leandro, vem comigo que existe vida, filho. Vem comigo que existe uma promessa muito grande. E quando alguém profetizava essas promessas, eu falava: tá louco, isso não... como que eu vou ser pastor dos Estados Unidos? Mais de 20 anos Deus fala sobre isso com a gente. Usou gente que nem falava português direito. Filho, o Senhor Jesus vai levar você para os Estados Unidos. Aí eu falei: aleluia. Alguém estava do meu lado: vai nada, cara, você não fala nem português, quanto mais inglês. Eu falei: vai se lascar, a profecia é minha, sai daqui, seu incrédulo. Foi essas pessoas simples que Jesus usou, cara. Deixa eu te falar, não esquece das palavras que Jesus anda falando com você, das palavras que Ele já falou com você. Não esquece que Deus já usou as irmãs do coque para falar com você. Não esquece que um dia você passou por um canal evangélico lá, cristão, sei lá o que. Deus usou alguém para falar com você. Você falou: caramba, e essas palavras te afetaram e hoje estão se cumprindo para a glória do Senhor. Vamos lá, alguém, gente, diga aleluia. Gente, um batismo de fogo é isso.
Pentecostais e neopentecostais que estão me ouvindo, batismo de fogo, você não fala em língua. Batismo de fogo é uma treta tão intensa que queima a sua palha, só sobra o trigo que vai ser plantado. Isaías experimentou um batismo de fogo no ano que tudo acabou, e eu entrei em desespero total. Eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E sabe, nesse dia nasceu aquela música do Jason Lee Jones: toca-me com brasas do altar, eu quero queimar por ti. Você tem noção, cara? Ele tá ali dizendo: eu sou de lábios impuros. Um anjo pega uma brasa com uma tenaz, ou seja, o serafim, pode estudar, ele é um anjo laranja, porque ele é afogueado. Mas a brasa que ele pegou, pegava mais fogo do que ele. Então ele tem que pegar uma tenaz para a mão dele não desfazer. E aquela brasa foi colocada onde? Onde Isaías declarou que existia limitação. Eu tenho uma notícia para dar para todo mundo que aceita o pecadinho de todo mundo na igreja. Vocês nunca trombaram a brasa de fogo. Não sobra pecado. O que te faz pecar, a brasa vai lá e queima o pecado. Mas é como a sarça ardente, queima sem consumir. Queima o pecado, mas não queima a pessoa. Queima a iniquidade, mas não queima a pessoa. Mas quando não tem fogo, a pessoa continua queimando pelo pecado. Mas quando tem a presença, o pecado é queimado pela tenaz. A tenaz traz a brasa que queima. E Leandro, da onde vem isso? Me diga como é isso. Apocalipse 5:8 diz assim: quando nós num lugar como esse oramos e adoramos, seres celestiais passam pelos corredores com bacias de ouro, pegando a oração e a adoração dos justos como incenso, e sobe até o trono da graça de Deus e derrama. Se Deus sente que cheiro agradável, então Apocalipse 8:5 se cumpre. Seres celestiais pegam brasas vivas do altar, colocam nas mesmas bacias de ouro e desce para o lugar da onde o incenso subiu e começam a espalhar brasas vivas do altar. E a explicação mais simples disso é: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso que a gente não deveria ir para um lugar lindo, maravilhoso, ver um show de uma banda. Nós deveríamos ir para um lugar aonde o povo faz a banda ficar careta com o som da adoração, porque nós conhecemos o Viva de Júbilo, conhecemos a adoração ao Senhor. Não somos uma plateia, somos nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, que vai no culto para cultuar a Deus. E se a fumaça sobe, a brasa desce. Se a oração sobe, a brasa desce. Se o clamor sobe, a brasa desce. E a brasa cura, e a brasa sara, e a brasa restaura, e a brasa apaga o pecado. É por isso que tem tanta gente no pecado dentro da igreja, porque é um show para entreter uma plateia. Podia chamar Gospel Flix Church, mas não é isso que nós somos chamados para viver. Fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, nação santa, geração eleita, povo que ministra o coração de Deus. Vamos lá, alguém que está queimando comigo aqui, diga aleluia. O homem Isaías, real, intelectual, primo do rei, foi transformado agora em embaixador do céu, profeta cristológico. Isaías, quando vê tudo aquilo e a brasa toca ele escuta o clamor da Trindade. Ele escuta dois ou mais do céu, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo congregam em si mesmo. O nome do dois ou mais deles é Elohim. É a reunião da singularidade, da pluralidade de Deus. Quando você fala Elohim, você está falando 1, 3, 3, 1. Deus trino, mas individualmente único, na identidade de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Como pode explicar isso? Não tem como explicar não, meu amigo. Não tem como explicar. Tem como crer. Agora tem que ter mais fé para ser ateu. É mais difícil acreditar nisso. Agora presta atenção, olha que coisa incrível.
Isaías ouve a Trindade falando: a quem enviaremos? Ô gente, você acha mesmo que Deus está carente de missionários? Você acha que Deus precisa de você para salvar São Paulo? Você acha que Deus precisava que eu viesse pregar aqui essa noite? Só deixou eu participar para eu ficar felizinho, só para eu me sentir filhinho. Ai, Deus me ama, sou o pastor Leandro. Deus fala: olha que bonitinho, fala pro Espírito Santo e fala pro Filho: olha que bonitinho. A gente está operando lá naquela igreja, o Leandro está lá se divertindo, se achando instrumento. Que menininho, né? Já levou seus filhinhos para lavar seu carro? Eles atrapalham mais do que lavam. Eu demoro 1 hora para lavar meu carro. Com o Mumu eu demoro 5 e fica pior. Ele fica depois com a toalhinha: ô pai, gostou? Tive mais que ficar de olho para ver se ele não ia passar o que não devia na lata do carro. Sabe, vai que ele troca a esponjinha macia pelo aquela negócio de esfregar roupa suja depois do futebol, sabe? Presta atenção. Depois de ver o trono, Isaías não apenas adora, mas ele clama por envio. Sabe por que você não foi por 2 ou mais, e nem abriu um 2 ou mais, e nem é anfitrião? Porque você nem trombou um toque fresco do Espírito Santo. Não dá para ficar quieto, não dá para não liderar, não dá para não ser resposta para uma geração. Não tem como. Agora eu não te culpo, eu só estou te desafiando a viver isso. Eu só estou falando por que eu enlouqueci. Eu só estou falando porque eu acabei com as minhas coisas, que era do meu jeito, para fazer as coisas de Deus, que é do jeito dele. E estou tentando há 25 anos, 26 anos fazer, e ainda não acertei. Mas o pouco que deu certo já fez um estouro para Jesus. Imagina se tivesse acertado mais, aleluia. Quem está comigo ainda? A presença, gente, gera e revela propósito. É só a presença. A presença de Deus faz mais missionário do que o seminário. A presença de Deus faz mais seminário do que a Jocum envia missionário. E olha que a Jocum é muito boa. Mas o quartinho continua fazendo muito mais missionário do que qualquer escola missional de todo o planeta Terra. É lá na presença que você vai ver o alto e sublime trono do Senhor. Isaías busca uma saída para uma crise nacional e política, e sai de lá com o chamado missionário. Foi o que aconteceu comigo. Só queria parar de usar droga. Vamos lá, alguém, gente. Quantos aqui apareceram na presença de Jesus só porque queriam uma coisinha? E olha quantas coisonas Jesus está fazendo com a sua vida. Você veio dar uma oradinha porque precisava de uma bencinha, mas ganhou um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E aonde você vai, Ele está. Ele não te deixa em paz. E você só queria uma vitória. Sua vitória tem sabor de bacon, irmão. Está custando sua vida toda até aqui. O homem que confiava na estabilidade institucional e familiar, agora mergulhava exclusivamente na presença de Deus. Foi nesse dia que nasceu aquela canção. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Isaías viu isso. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a honra e o poder. Quando Isaías volta para o palácio dos governantes seguintes, nunca mais, cara, ele tomou café bom com os caras na mesa de boa. Nunca mais ele foi um speaker de uma belíssima imersão para treinamento de grandes líderes das nações. Ele só chegava para entornar a vida de todo mundo.
Vocês estão achando aí que o próximo presidente vai mudar a história do Brasil? Mas deixa eu dizer uma coisa: virá aquele que ninguém é digno. E o dia que ele vier, ele vai estabelecer o seu reino por 1000 anos. E não haverá choro, e não haverá lágrimas, e não vai haver nenhuma forma de governo que não seja o reino de Deus e a sua justiça. E os caras falam: o que esse cara está falando? Esse cara está estragando a vida dele, o ministério dele. Por que ele está fazendo isso? Porque ele se estragou, meu amigo. Ele não virou evangélico, caramba. Mas que droga de religião é essa? Que um parece que acerta mais que o outro, que a igreja do um é mais bonita que a do outro, que o arminiano é mais brilhante que o calvinista, que o pré-tribulação, vai tudo se converter ao Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Sai fora, cara. Que placa de igreja o quê? Não tem nada de diamante não, é o sangue de Jesus que verteu por nossas vidas na cruz do Calvário. Eita Deus maravilhoso. Ele não é mais um analista político ou um nobre defendendo uma dinastia. Ele fala agora com a voz do próprio Deus, confrontando governantes e profetizando o verdadeiro reino. Começou uma virada aqui, lembra? Que até agora existiu o quê? Um trono vazio e um túmulo ocupado. A virada do trono vazio e o túmulo ocupado para o trono do soberano. Essa é a primeira e maior virada que tem que acontecer na sua vida. Não é o que você busca, é o que Deus quer plantar dentro do seu coração. Se você vê infiéis no trono, ou se você vê trono vazio, você não vê o que Deus vê para a terra. Olha quantos pastores estão aí, gente, loucos porque quem está no poder não é o político deles. Quem são esses homens para pregar o evangelho? Homens que só enxergam a horizontal, não enxergam mais nada na vertical, não enxergam mais nada do Espírito. Não importa quem governa, porque o Senhor governa para todo sempre. Ele faz aqui na terra como no céu. Ele já usou homens que não eram de Deus para fazer algo bom para o povo de Deus, e Ele já destronou homens que se diziam de Deus, mas não faziam para Deus, faziam aquilo como se eles fossem o próprio Deus. Deus não precisa de um partido político, Deus não precisa de um homem no governo. Deus está sentado no trono antes da fundação dos séculos, continua sentado no trono e ninguém pode destroná-lo, meus amigos. Deixa essa chave virar dentro da sua mente, dentro do seu coração, por favor. Escuta isso, Paulo disse em Romanos 15:16, do dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Não tem mais como, São Paulo, você ser um sacerdote real e andar pela rua sem mirar ninguém para Jesus. Eu estava vindo para São Paulo ontem. Tinha um mendigo, escreveu assim: alguém me dá um dinheiro para tomar um goró? Falei: gostei da verdade. A verdade encontra graça. Parei o carro, fui dar um dinheiro para ele. Falei: cara, Jesus te ama. Ele: obrigado. Falei: não gasta esse dinheiro aqui com goró não. Daí ele: mas hoje é jogo do Brasil, né? Falei: então beleza, hoje pode. Aí você falou: louco, pastor, misericórdia. Não, mas a Bíblia diz: dê bebida forte àquele que está angustiado de coração. Está em Provérbios. O cara que não conhece o vinho do céu, irmão, ele tem que beber o da terra. Mas uma vez que você tomou esse vinho novo que desce do céu, nunca mais algo da terra vai fazer sentido dentro do seu espírito. Ele ainda não conhece. De repente eu falei para ele: se você descer essa rua reta, você vai chegar numa igreja que tem um diamante na frente, chama Poema. Cola lá, deixa a gente ajudar. Ele: eu sei onde é. Falei: amanhã tem culto. Ele: eu vou lá. A hora que eu fechei o vidro do carro, o Mumu, meu filho: você evangelizou ele, pai? 6 aninhos. Evangelizei. Eu discipulo o Mumu com bíblias escritas, não digitais, gibis. Escuta isso, esses dias ele olhou e disse assim, num japa que a gente sempre vai lá em Orlando, restaurante: pai, aquele garçom é salvo? Falei: não é salvo, filho. Oh pai, mas ele é muito de Deus.
A gente precisa salvar ele. Falei, qual que é o seu plano? Pai, você tem livros escritos. Qual o livro que mais transformou pessoas? Eu falei, faça o que der na telha. Eu vou dar esse livro para ele. E vou dar também um carrinho, porque ele tem... O Mumu sabe tudo de carro, né? Ele falou, ele tem uma BMW M3, pai. É louco o carro dele. Vamos dar uma BMW para ele? Falei, vamos. Gente, nós chegamos no restaurante, o Mumu não pede água, ele não pede suco, ele tem vergonha. Ele chegou no restaurante com a sacolinha dele. Tio, eu trouxe o livro do meu pai que salvou muitas pessoas, para Deus salvar você também. O cara dobrou o joelho, ficou da altura dele, o olho encheu de lágrima, ele olhou para nós e falou, meu Deus, que é isso? Aí o garçom falou assim pra gente, eu atendo muita gente e eu amo a minha profissão. E gente, ser atendido por ele, você sabe que o cara ama a profissão. Ele faz muito mais que um garçom tem que fazer. O cara é um Neemias, cara. O cara é um Isaías. Ele tem que ser o dono da rede, ele não pode ser o gerente. É extraordinário comer com o atendimento do cara. Aí ele disse, eu gosto muito de fazer o que eu faço, Leandro. Mas quando a família de vocês entra aqui, eu sinto uma energia. Eu falei, cara, é que a gente sabe farmar aura, velho. Gente, uma vez que você adora a Deus, você se torna como Ele é e você passa a amar quem Ele ama. A experiência de Isaías adorou a Deus no nível mais alto, na essência, não com banda, não com playback, não com qualquer recurso. Ele entrou lá na presença, no desespero, e derramou o máximo do coração. Então ele viu. É uma forma personalizada de adorar a Deus. Você pode fazer do seu jeito, mas colocando 100% do seu coração, da sua intenção, do seu quebrantamento. Então quando Deus se manifestou, Ele viu algo que ninguém nunca viu. É assim que é marcado para sempre. É assim que é tocado para sempre. E o Mumu que tem crescido com a gente, vendo a gente pregar e evangelizar. Gente, não dá para morar em Orlando e não ganhar uma alma para Jesus. Não dá para morar em São Paulo, ser um sacerdote e não se preocupar com o mendigo ou com o melhor gerente, com o melhor garçom que você conhece. Não tem como, cara. Se você adora a Deus, você passa a ser como Ele é e a amar quem Ele ama. O Senhor ama pessoas. O Senhor ama pecadores, inclusive aqueles que você discute política. Ele ama. Inclusive aqueles que você não escalaria para a seleção brasileira, também ama. Inclusive aqueles que a gente não gosta muito, ama também. Inclusive a pessoa que veio parar aqui, que você fala, pô, tanta igreja para ir em São Paulo, veio parar logo na minha, ama também essa pessoa aí. Essa que você não gostou de vir aqui na sua igreja, Ele ama. E por que Ele faz isso? 1 Pedro 2,9. Ele nos transporta das trevas para anunciar as grandezas daquele que nos chamou lá daquele caos para a sua maravilhosa luz. Isaías foi enviado para uma nação em trevas, cega, surda espiritualmente. Do mesmo modo, somos limpos lá no secreto, verso 9 e 10 do texto que a gente leu aí. Lá no secreto você é limpo, você se quebranta, e uma vez limpo, transformado, é santificado. E se for santificado, não precisa ser pastor. Meu ministério não começou quando eu fui ordenado pastor, ele começou quando eu me rendi a Cristo. Mas a verdade é que o impacto da minha conversão já foi muito grande. Uma vez marcado daquele jeito, não desmarca mais. É como uma tatuagem. É só abrir a boca que escapa. É só alguém dar uma trombada que sai. É só uma treta acontecer que vem. Então, qual é o seu acesso a palácios hoje? Quais são os seus acessos a áreas de influência, profissão ou sociedade que precisa ganhar um novo rei? Quais são as áreas do seu Uzias que precisa ganhar o Rei dos Reis?
Eu me lembro de uma professora que nos ouvia muito e ela falou assim: eu estou no meio de um ambiente muito hostil para professores que evangelizam, mas eu tenho queimado e não sei como fazer. Então entrava uma garotinha que ela percebia que essa garotinha era ferida, que essa garotinha era machucada, e essa garotinha, ela batia mais na galera da sala de aula do que todos os meninos juntos. E ela começou a olhar para essa garotinha e falar assim: você é uma princesa. E a primeira vez que ela falou, essa garotinha falou: não sou, eu sou o mal. E ela começou a profetizar por um ano inteiro: você é uma princesa, você é uma princesa. E quando foi acontecer as férias da virada do ano, a garotinha foi para a escola vestida de princesa. E ela fez um desenho que a professora estava de mão dada com ela, como se fosse uma rainha. E ela entregou para a professora e ela disse assim: eu sempre sofro na minha casa sem o meu pai e sempre sofro com a minha mãe, mas toda vez que eu vinha para a escola eu me sentia uma princesa. Eu queria te dizer, professora, que você é minha rainha. Aquela irmã da igreja que não sabia evangelizar, ela trouxe para mim aquela folha de sulfite e disse: Leandro, esse é o desenho que a menininha me entregou no final do ano. Deus me usou para transformar a vida de uma criança. Quando Deus começou a me usar, cara, eu era cabeleireiro. Você não vai no salão cortar cabelo e dar dinheiro para alguém profetizar para você, ou para orar para você, ou para evangelizar você. Mas seja você um cabeleireiro tão bom que a pessoa que ainda que esteja raiva do evangelismo não consiga trocar de cabeleireiro. Ganha o direito de pregar. Ganha o direito. Agora, sabe o que está acontecendo conosco aqui, nesses 40 minutos que eu falei até aqui, ou um pouco mais, ou um pouco menos, não sei. Estamos vendo o trono vazio e o túmulo ocupado, mas a verdade da revelação que Isaías passou a apontar é o túmulo vazio e o trono ocupado. Se você tem essa experiência, a coisa inverte. O sacerdócio produz mais missionários do que qualquer escola. Contemple a santidade de Deus, seja transformado por sua presença, e você vai passar a proclamar suas maravilhas. Então São Paulo não tenta sair por aí pregando. Gasta seu tempo no lugar secreto, porque uma vez que você queimar, ninguém consegue apagar esse fogo. Uma vez que você está incendiado, apaixonado, ninguém consegue apagar esse fogo. Então não sai daqui tentando abrir um 2 ou mais, tentando ser anfitrião, tentando ser evangelista. Não faz isso não. Existe um túmulo vazio e um trono ocupado. Por que alguém tem que beber como aquele mendigo que eu peguei na rua? Porque existe um trono vazio e um túmulo ocupado. Os sonhos dele morreram, seus pais morreram, sua família morreu. E se tem alguém no trono, nem é de Deus, é só gente do mal. Ele não tem esperança. Mas o que faz uma irmãzinha crente, uma senhora que ganha um salário mínimo, com seus filhos tudo perdido, depois de perder o marido, continuar queimando? Ela tem essa frase dentro do coração vivo e latente: a verdade que eu conheço é que o túmulo do meu Jesus está vazio, mas o trono da destra do Pai está ocupado. Quando você crê nessa verdade, você não se entorpece, você não tenta encarar a vida chapado, pelo contrário, você encara a vida cheia de esperança. Você se levanta sabendo, ainda que eu não tenha benefícios agora ou aqui, muito em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você sabe disso. E uma vez que você sabe disso, tudo muda. A esperança muda. Quando o rei Uzias da nossa vida morrer, o que a gente vai fazer? Ai, se a minha mãe morre, eu também morro. Pela lógica, ela morre antes de você. Se tudo der certo, vai ser assim. Ai, Leandro, mas se o meu pai morre, eu não sei o que eu vou fazer. Pela lógica, ele deveria ir antes.
Ah, Leandro, mas não tem outro jeito? Tem, fica todo mundo aí vivo até o arrebatamento da igreja, vai dar bom. Aí nós vamos todo mundo junto. Ou do contrário, a honra é que nós vamos enterrar nossos pais. A honra da Radassa, minha filha que está aqui me ouvindo, é ela me enterrar, não o contrário. Mas Leandro, o que eu faço? Deus está nos convidando para olhar para cima essa noite. Fala para o seu vizinho, não chore pelos tronos vazios da terra. Ô cara, imagina, tanta gente tem várias religiões e dá até para eles visitar os fundadores das suas religiões lá no túmulo, né? Jaz aqui, jaz ali, jaz lá. Vai lá em Jerusalém. A pedra está rolada para o lado. Um dia apareceu uma mulher lá para ver, será que o meu Jesus como é que tá? Olhou, pensou que era um jardineiro, mas ao mesmo tempo ele era meio brilhante, ao mesmo tempo ele era diferente. E de repente ela chega chorando, ele olha para ela e diz, porque procuras o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então a partir desse dia foi gravado no coração de cada servo e cada serva de Deus, o túmulo está vazio, o trono está ocupado, virou o jogo. Não existe uma má notícia que possa barrar essa ótima notícia. Essa ótima notícia é o evangelho, essa ótima notícia são as boas novas de Jesus. Não tem diagnóstico que possa chegar, que possa fazer você parar de crer no que eu acabei de pregar para você, porque o que eu acabei de pregar para você não são palavras minhas, palavras do Senhor Deus Todo-Poderoso, que está assentado num alto sublime trono, e Ele continua reinando. Ele reina sobre a esquerda, reina sobre a direita, reina sobre as religiões, reina sobre os políticos, reina sobre São Paulo, reina sobre as doenças. Existe uma hierarquia de nomes, existem nomes poderosos na hierarquia. A morte é um nome poderoso, o câncer é um nome poderoso, a AIDS é um nome poderoso. Mas a Bíblia diz que quando o trono foi vazio, quando o túmulo foi vazio e o trono foi ocupado, o nome dele foi colocado sobre todo o nome. E na hierarquia dos nomes, o nome dele é o número 1. Então no nome de Jesus ele restaura famílias, no nome de Jesus restaura pessoas, no nome de Jesus doenças são curadas, no nome de Jesus cidades inteiras são avivadas. No nome de Jesus esse lugar vai ser pequeno, e o culto das 10 já vai começar lotado, e vai ter que ter outro culto, porque pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Você chegou aqui pensando uma coisa, mas recebeu uma missão mais alta que você, mais poderosa do que tudo que você pode crer, ver ou entender. Deus está levantando um exército em chamas na cidade de São Paulo. Não é sobre uma estratégiazinha de crescer igreja, é sobre ser enviado no meio de uma geração corrompida e depravada. Seremos enviados como filhos do fogo, como pessoas incendiadas, cheias do Espírito Santo. Vamos lá, alguém, gente. Jesus, não chore pelo trono vazio na terra. Olhe para o alto e subir no trono do céu. Receba a purificação quando você olhar. Leandro, tem como você purificar tudo uma vez? Gente, até hoje, se eu olhar lá, dá reflexo. Sabe quando você sai assim de um lugar escuro, você está almoçando num lugar meio escurinho, você sai, o sol bateu no vidro do carro, veio bem nos seus olhos. Caraca, o que é isso? Quase que eu fiquei cego. Toda vez que eu vejo esse trono, eu choro de novo, e eu confesso alguma outra coisa que não foi confessado ainda. E existe algum nível de morte começando a pulsar a vida assim que eu vejo. Existe de novo, cara. Existe de novo. Eu vejo a minha sepultura que foi fechada 27 anos atrás. Eu vejo de novo um túmulo ficando vazio e um trono dentro da minha vida sendo ocupado. Cada pessoa que está aqui, existem vários túmulos e vários tronos. Todos eles precisam se dobrar ao Senhor. O mundo, gente, não tem a nossa esperança. Por isso que o mundo está triste. Cara, ontem eu estava tentando chegar na casa do Brisa, mas todo mundo que estava na rua estava tentando ir ver o jogo. São Paulo estava bem vazio, porque já não tinha mais ninguém na rua.
Os motoboy vazou tudo. Falei, caramba, cara, os motoboy foram arrebatados. Sumiram. Falei, cadê os motoboy? Deus, eu vivo em Orlando, não tenho um. Saudade de uma buzinadinha. Cadê os meus amigos? E eu sem nenhuma buzininha. Uma vida sem graça, solitária, paulistana, sem uma buzininha. Mas todo mundo estava meio estressado, porque todo mundo já queria estar em casa, tomando uma e vendo o jogo. Porque quando a gente não tem o refrigério da nossa alma, a gente arruma alguma coisa para colocar no lugar. E não tem seleção brasileira e nem Neymar, gente, que possa carregar esse fardo de uma nação tão sofrida. Não é sobre a política, não é sobre futebol. É sobre viver uma virada, o trono vazio e o túmulo ocupado. Então eu quero encerrar isso te dizendo que no pior momento da sua vida você entende isso. Se você ainda não teve o pior momento, tomara a Deus que você tenha logo. Porque vai ter mesmo, eu querendo ou não, você vai ter. E se existem ídolos, precisam cair. Fecha os teus olhos. Se existem ídolos, eles precisam morrer. Quem é o seu rei? Quem é a sua rainha? Quem são eles? Quem são os homens e mulheres que tentam ocupar o lugar do Senhor? Quem são? Quem ousa em tomar esse lugar? Quem és tu, Rei Uzias? Quem és tu, Isaías? Quem és tu, Elias? Quem és tu, Moisés? Quem são os homens? Quais são os poderes? Quais são as soberanias? Quais são as 15 famílias que governam o planeta Terra? Quem são os Illuminatis? Quem é o Vale do Silício? Quem são os grandes nomes e homens poderosos diante do trono? Por favor, Jesus, não dá mais para vir todo domingo aqui sem te ter. Não dá mais para ser pastor sem ter uma experiência poderosa com o Senhor. Não dá. Não dá para ser marido. Não dá para ser esposa. Não dá para ser filho. Não dá para ser CEO, Deus. Não dá para ser gerente. Não dá para ter um negócio. Não dá para tentar casar, Deus. Não dá para tentar ser noiva. Não dá para tentar ter filhos sem o Senhor no trono. Não dá para encarar segunda-feira, Deus, com um túmulo ocupado e um trono vazio, Deus. Eu nem saio de casa. Me deixa ver, Jesus, o que Isaías viu. Me deixa experimentar o que ele experimentou, Senhor. Eu quero quebrar minha vida. Oh, Deus, eu quero que minha vida seja que nem um radiador quente, saindo fumaça quando alguém joga um balde de água gelada. Parte o bloco do meu motor essa noite, Jesus. Vamos lá, será que tem alguém aqui em São Paulo que queira quebrar o seu coração e quebrar a sua mente e quebrar a sua esperança e quebrar a sua religião? Vamos lá, alguém, gente, é uma noite de desespero. Você não pode liderar um ministério sem esse desespero. Não pode liderar um 2 ou mais sem esse desespero. Não pode evangelizar ninguém na rua sem esse desespero. Não. Existe um túmulo vazio e um trono ocupado. Isso tem que gravar de uma vez por todas no seu coraçãozinho. Nunca mais você vai se sentir abandonado. Nunca mais vai se sentir perdedor ou perdedora. Nunca mais vai se sentir carente de não, Jesus. Rei calabassubica andaracalabachai, Rei mandaracei. Fica de pé. Vamos adorar, vamos encher essa casa de oração e adoração.